Existe uma imagem que Hollywood nos ensinou a temer. Homens de ternos impecáveis, espadas forjadas em aço antigo, tatuagens que cobrem o corpo como uma armadura impenetrável e uma lealdade que só pode ser paga com sangue. Durante décadas, a Yakuza foi o sinônimo do submundo invencível, o terror silencioso que governava o Japão pelas sombras. Mas a realidade atual, longe das telas de cinema, é muito mais cruel e infinitamente mais patética. A maior e mais temida máfia do mundo não está sendo destruída em tiroteios épicos, nem em guerras de gangues por território. A Yakuza está morrendo de velhice, de fome e de exclusão absoluta. O dragão envelheceu. Hoje, os outrora temidos chefões do crime são idosos solitários, assombrados pela pobreza extrema, incapazes de pagar um aluguel, comprar um celular ou até mesmo abrir uma simples conta no banco. Eles se tornaram prisioneiros no próprio país. Fantasmas, caminhando em uma sociedade que decidiu, de forma unânime, que eles simplesmente deixaram de existir. Para entender a magnitude desta queda, é preciso olhar para a altura de onde eles despencaram. Nos anos 80 e 90, o Japão nadava em dinheiro e a Yakuza surfava no topo da onda. Eles não precisavam se esconder. Diferente da máfia italiana ou dos cartéis sul-americanos, a Yakuza era uma organização quase legalizada. Eles tinham escritórios com placas na porta. Seus membros andavam com cartões de visitas. Eles possuíam prédios corporativos, comandavam a indústria do entretenimento, a construção civil e influenciavam diretamente as eleições nacionais. Ser um Yakuza, naquela época, era ser quase um deus intocável. Havia dinheiro para tudo, havia mulheres, poder e, acima de tudo, havia o medo. O simples vislumbre de uma tatuagem tradicional, o irezumi, era o suficiente para que qualquer cidadão comum desviasse o olhar e atravessasse a rua. O código de honra, o Ninkyo, pregava a ajuda aos fracos e a luta contra os fortes. Mas, na prática, eles eram os predadores no topo da cadeia alimentar. Qualquer erro era pago com o yubitsumi, o ritual de decepar o próprio dedo. Cortar a falange e entregá-la ao chefe não era apenas um pedido de desculpas. Era uma prova de que a organização estava acima do próprio corpo. Na época, exibir uma mão sem o dedo mindinho era ostentar uma medalha de honra macabra. Era o atestado de um sobrevivente leal. Mas o tempo transformaria essas mesmas medalhas nas correntes que os arrastariam para o fundo do abismo. O governo japonês percebeu que prender os membros da Yakuza era inútil. O sistema prisional não enfraquecia as fileiras, apenas as renovava. O problema exigia uma solução muito mais fria e calculista. E foi assim, no início dos anos 2010, que o Japão acionou sua arma mais letal contra a máfia: a burocracia. As portarias de exclusão da Yakuza não proibiram a existência dos clãs de forma direta. Em vez disso, elas isolaram financeiramente qualquer pessoa associada a eles. E não parou por aí. A verdadeira genialidade maligna da lei foi mirar nos cidadãos comuns. Se um comerciante for pego fazendo negócios com um membro da Yakuza, sua empresa é exposta publicamente e arruinada. Se um civil jantar com um mafioso, ele é investigado. Do dia para a noite, ser da Yakuza passou a ser uma doença contagiosa. Um membro ativo, e até mesmo um ex-membro, por 5 anos após deixar o clã,
perde os direitos mais básicos. Você não pode alugar um apartamento em seu nome. Não pode abrir uma conta bancária. Não pode fazer um seguro de vida ou um plano de saúde. Não pode sequer registrar um número de telefone celular. A asfixia foi silenciosa e mortal. Sem contas bancárias, extorquir empresas corporativas tornou-se impossível. O dinheiro secou. E sem dinheiro, a ilusão de poder desmoronou. As novas gerações de criminosos japoneses olharam para os velhos yakuza e não viram heróis temíveis. Viram dinossauros condenados à extinção, vivendo de glórias passadas em escritórios sujos. Os jovens pararam de se juntar aos clãs. E a máfia começou a envelhecer. Hoje, mais da metade dos membros da Yakuza tem mais de 50 anos. Uma parcela gigantesca já passou dos 70. Eles são chefões do crime que precisam de bengalas para andar, que sofrem de artrite, hipertensão e solidão. E é aqui que o peso da tradição se transforma em mutilação psicológica. As tatuagens magníficas, que antes cobriam seus corpos para impor respeito, agora são uma maldição. Eles não podem ir a piscinas públicas, fontes termais ou praias. Eles precisam esconder seus corpos no calor escaldante do verão japonês, porque se um vizinho vir a tatuagem, a polícia baterá em sua porta e o proprietário do imóvel o despejará no mesmo dia. A arte em sua pele tornou-se sua marca de condenação. Mas nada é tão cruel quanto o estigma do Yubitsumi. Quando a fome aperta e o dinheiro do clã não existe mais, alguns tentam fugir. Tentam abandonar a Yakuza para conseguir um emprego comum e sobreviver aos últimos anos de suas vidas. Mas como você convence o gerente de uma loja de conveniência a lhe dar um emprego de faxineiro quando você entrega o currículo com uma mão sem os dedos mindinhos? A sociedade os olha não com medo, mas com profundo nojo e repulsa. Eles estão presos em um limbo irônico. A lealdade que eles provaram ao cortar seus próprios dedos no passado é exatamente o que os impede de ter um futuro. Eles não podem voltar para a máfia porque não há mais dinheiro lá. E não podem entrar na sociedade porque seus corpos denunciam seus pecados irreparáveis. E assim, o fim chega não pelas balas de gangues rivais. Chega no silêncio angustiante de um quarto minúsculo e mal iluminado. Chega por uma doença que não pode ser tratada porque não há plano de saúde. Chega através do suicídio, motivado pelo abandono absoluto e pelas dívidas miseráveis de jogo. A Yakuza não foi derrotada por heróis. Ela foi burocratizada até a morte. O Japão moderno não deu à máfia o luxo de um final épico, de um combate honroso com espadas de samurais sob a lua. O Japão deu a eles o pior destino que um guerreiro ou um monstro poderia temer: o esquecimento. A fera não foi morta de uma vez. Ela foi trancada em uma gaiola de vidro, isolada do mundo, e deixada para envelhecer e morrer sozinha, enquanto nós assistimos de fora, sem glória, sem honra, sem nada.